esse evento que acontece toda quarta às 10 horas, que nós da Advocacia Sustentável chamamos de Encontro Sustentável, ele vem justamente para nós convidarmos pessoas especiais para discutir temas que nós entendemos como relevantes, para a gente não ficar falando só sobre direito, sobre assunto jurídico. Esses assuntos a gente deixa lá mais para o nosso Instagram, nossas outras redes, e aqui é uma plataforma que a gente usa para conversar sobre vários assuntos. Então, nós entendemos que essa palavra da advocacia sustentável, a sustentabilidade, não é só falar de meio ambiente, não é só falar de reciclagem, mas a sustentabilidade no seu todo, né? Na abrangência dessa palavra. Então, os negócios que são sustentáveis, a nossa convivência de uma forma sustentável, os nossos negócios. Então, por isso, que hoje escolhemos um assunto que tem tudo a ver com sustentabilidade, que é sobre as mulheres que são empreendedoras e que têm negócios sustentáveis. Seja pelos materiais, seja pela mão de obra, seja pela forma como o negócio foi criado, foi conduzido. Então, por isso que esse assunto é tão relevante, a gente escolheu falar aqui. Então, a gente já falou sobre sustentabilidade no sentido do lixo, da reciclagem, já falamos sobre política, já falamos sobre a questão do canabidiol, vamos falar sobre alimentação. Então, são vários assuntos que vai surgindo, a gente vai pensando nos temas e vamos pensando nas pessoas de referência para falar sobre eles. Então, hoje, nós convidamos 6 mulheres muito especiais que têm negócios únicos, né, com referência à sustentabilidade. Então, cada uma delas criou, desenvolveu um negócio que eu entendo como disruptivo, como único, né? Então, a gente vai ter mulheres aí falando sobre moda, temos mulheres que trabalham na organização de eventos, vamos falar sobre psicologia, sobre engenharia. Então, são vários assuntos, vários negócios diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum, que é ter sido desenvolvido, ter sido uma ideia sonhada e colocada em prática por mulheres. Então, eu queria começar o evento. Eu, Amanda, sou advogada, você mediadora do evento. Oi, Tati. Bom dia a todas e todos. Acho que a gente tem só um homem aqui, né? Por enquanto. Não, temos Mas beleza, vamos tocar o papo. Então, só para a gente começar assim, contextualizar. Hoje no Brasil, nós temos algumas diferenças entre negócios de mulheres e negócios de homens, né? Na questão de desigualdade, né? Então, hoje, nós temos diferenças. As mulheres que são donas de negócios, sejam negócios formais ou informais, segundo dados do Sebrae, elas são geralmente mais jovens, iniciam mais cedo na carreira de empreendedoras do que os homens. As donas de negócio, né, as mulheres, têm uma escolaridade geralmente um pouco maior, 16% maior, mas, né, contudo, entretanto, né, como as mulheres empresárias, um dado também muito interessante, elas costumam pegar empréstimo menos do que os homens, com menos frequência e com valor médio igualmente menor do que os homens. O valor médio de empréstimo de mulheres é, em média, R$13 mil a menos do que os homens. Então, a gente tem observando umas pequenas diferenças quando o negócio ele é assumido por homens ou por mulheres. Amanda, e em 2018, né, tinha 28 milhões de mulheres vendendo no Brasil, né? E os dados ainda trazem que as mulheres empreendem em grande parte por uma questão de necessidade, né? E mesmo assim, elas ainda enfrentam muitas barreiras, né? Vê que a diferença entre homens e mulheres, a quantidade, não é muito grande, né? Mas mesmo assim, existem diversas barreiras ainda para essas mulheres. E o mercado de trabalho sempre foi assim mais cruel, né, historicamente, com as mulheres.
além das que têm os seus próprios negócios, né, a desigualdade salarial, a desvalorização do trabalho, e a própria exploração atinge as mulheres até no ambiente doméstico, né? Então, com a pandemia, isso ficou ainda mais evidente, né? E segundo uma pesquisa que foi realizada pela Gênero e Número e pela Sempre Viva Organização Feminista, 41% das mulheres que seguiram trabalhando com a manutenção do salário agora na pandemia afirmaram trabalhar mais na quarentena. E desses 41%, 55% são brancas e 44% negras, né? E, num dado mais geral, né, 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia. O que agrava ainda mais essa jornada, né, essa sobrecarga para a mulher. E isso denuncia, uma vez mais, né, que o trabalho doméstico não é distribuído de forma equânime, né? Então, hoje, 58% das mulheres desempregadas são negras. Então, assim, a gente percebe que, além de existir essa disparidade enorme entre homens e mulheres, dentro das mulheres, ainda existe esse outro aspecto que é da cor, né? Que é das mulheres brancas e das não brancas, né? Então, a gente percebe aí também uma desigualdade bastante evidente. Perfeito, Kati. A gente vai dar início, então, ao nosso papo aqui. Como são 6 convidadas, para não ficar monótono, enfim, nós vamos já apresentando vocês e a gente pensou em algumas perguntinhas aí que a gente ficou curiosa para saber sobre o negócio de vocês. E quem estiver aí acompanhando como convidada, pode mandar ali no chat a sua pergunta ou só falar, pessoal, quero falar uma questão. A gente abre a câmera, pode falar, fiquem à vontade para a gente ir conversando. Então, conforme for surgindo aí os assuntos, fiquem bem à vontade. Vou começar, então, apresentando a nossa primeira convidada. Fiquei muito feliz que ela aceitou o convite. Foi uma indicação da Laís, que é a Gláucia Rodrigues, a Grau. Adorei o Instagram dela. Ela é a Girl Boss da 370 Oficial. Eu adorei o Girl Boss da 370 Oficial. Cara, que é um negócio incrível, assim. Tipo, eles trabalham com moda, com tecidos sustentáveis, né? Tem tudo a ver com o tema, assim. Lá de São Paulo. E, Grau, antes da gente entrar nesse assunto sobre o aspecto de gênero, queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que surgiu, né, a ideia de fazer moda com tecidos sustentáveis, uma moda que, pelo que eu entendi, tem essa pegada, assim, né, trazendo para o termo inglês, assim, essa pegada do slow fashion, sem tanto desperdício, fazendo peças que têm uma qualidade que torne ela durável, né? E, consequentemente, as pessoas vão consumir menos, né? Vão precisar comprar menos peças. E se tu vem sentindo que as pessoas têm se preocupado um pouquinho mais com essa questão da procedência das peças que elas usam, seja pelo tecido, seja saber de onde que vem essa mão de obra, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho aí do teu negócio. Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite. É o seguinte, né? Eu tento ser o mais transparente possível quando eu falo qualquer coisa a respeito do meu negócio. E, assim, para falar a verdade, trabalhar com a moda com essa pegada mais sustentável foi uma decisão bem egoísta. Por quê? Porque eu sempre gostei de moda, desde pequena. Mas eu enxergava que a moda não era o meu lugar. Por quê? Porque quando eu era pequena, eu via aquelas revistas Vogue e assim, eu não tava naquela revista, né? E aí, assim, a gente que é mulher preta, a gente já nasce militante. E aí eu fui crescendo, sempre gostando de moda, mas sempre assistindo a moda como aquele lugar de muito glamour, de muita pompa e assim, eu não me imaginava ali. Então, para eu entrar na moda, teria que ser de uma forma diferente. Para eu começar a trabalhar com moda, teria que ser de uma forma mais humana, uma forma mais social, uma forma que fizesse com que eu me sentisse mais confortável dentro da moda.
E aí foi quando eu comecei a pensar em trabalhar com tecidos sustentáveis, trabalhar de uma forma mais slow. Esse movimento do slow fashion eu conheci através das redes sociais. Então talvez por isso eu tenha demorado tanto assim, né? Eu tô com 33 hoje, a marca vai para 5 anos, mas por isso talvez eu tenha demorado, eu não tenha começado minha carreira na moda. Eu me formei em comunicação, depois eu fiz administração, depois que eu fui para moda. E talvez por isso, porque eu estava buscando ainda como que a moda, eu me sentiria confortável naquele mundo e como eu faria aquilo ser mais humano. E aí essa moda slow fashion, ela traz essa pegada de, tipo, cuidar de quem está trabalhando, pensar no ciclo da peça. E aí eu falei, agora sim, agora eu me sinto mais confortável aqui dentro desse espaço. Acho que foi isso. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Eu com o microfone mutado. Deixa eu te perguntar, Glaucia, essa questão dos tecidos sustentáveis, como é que tu pensou assim, não, tá, agora eu me identifiquei com a moda, quero algo que faça sentido para mim, né? E essa questão do tecido sustentável, como que tu criou isso, assim, como é que foi a escolha do material que tu iria produzir, se isso mudou da criação da marca até hoje, ou se tu mantém a mesma identidade desde o começo, como é que foi esse teu processo, assim, criativo? Então, mudou bastante. Eu sempre quis trabalhar com os tecidos sustentáveis, mas como é um negócio pequeno, a maioria das fábricas, elas fabricam em grande quantidade. Então, para eu adquirir esse tecido, eu teria que comprar uma partida muito grande que não fazia sentido para mim na época. E aí eu falei, bom, então ainda não consigo fazer isso. E aí eu comecei trabalhando de outra forma totalmente diferente. O propósito já era esse, mas eu ainda não tinha conseguido atingir. Então a gente começou fazendo peça de tricô, malha, nessa pegada bem devagar, muita coisa já sob medida, que era para incluir, né, diversos corpos. Na verdade, quando a gente fala, o meu tecido que eu trabalho hoje em dia é um tecido proveniente de garrafas PET, né? Mas quando a gente fala de sustentabilidade na moda, faz mais sentido abordar a durabilidade da peça do que a matéria-prima. Porque a reciclagem, se você conversa com ambientalistas, assim como eu venho conversado e tentado melhorar meu conhecimento a esse respeito, né, já que na minha área de formação, a reciclagem ela é o último recurso da sustentabilidade, porque ela gasta energia, ela gasta água, ela gasta matéria-prima e é um recurso, mas é o último recurso. Então, dentro da moda, o que mais se aborda é como descartar as peças, né? O descarte é um grande problema. Então, o que a gente vem trabalhando é consumir menos e consumir melhor. Quem aborda sustentabilidade na moda. Então, desde o começo, a gente trabalhava com peças que fossem muito boas, para que a pessoa, com tecido, com cores atemporais, para que com relações de sustentabilidade tem a ver com as relações de trabalho também. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de economia, do social e do ambiente, né? Mas, enfim, voltando, então a gente trabalhava com cores atemporais, que era a ideia da pessoa usar a peça por muito tempo. Depois de muita pesquisa, as coisas foram mudando e a gente conseguiu agregar esse tecido, que ele é proveniente de garrafa PET e que ele é durável, porque a gente já tinha encontrado tecido que era proveniente de garrafa PET, mas ele não era tão durável, não era tão resistente. E foi assim o processo. Entendi. E assim, só para finalizar, assim, tem sentido que as pessoas têm procurado mais esse tipo de negócio, têm se preocupado mais com a durabilidade, porque a gente sabe que o mundo da moda, assim, tem muitas marcas que é uma loucura, né? Faz a coleção de outono, de inverno, de alto inverno, de verão, são várias coleções que inevitavelmente vão para o descarte, vão para o desperdício, né? E é jogado fora aquele material, aquele tempo de trabalho. Então, tu vem sentindo que tem crescido a tua demanda de trabalho, que as pessoas têm se preocupado mais em comprar menos peças com mais qualidade, ou tu acha que tem esse outro lado também da questão do Instagram, das influencers digitais e essa questão de estar sempre antenada? Ou tu acha que é um movimento que vem crescendo? Tu sente que essa resposta vem na venda do teu trabalho?
Eu sinto que ele cresce, mas eu sinto que é uma bolha, sabe? Às vezes, sempre faço algumas pesquisas, até em história do Instagram, e pergunto assim, o que é mais importante para você na hora de você consumir isso, de você comprar roupa, essas coisas. E a sustentabilidade nunca ganha, assim, sabe? Então as pessoas sempre pensam mais no conforto, pensam mais na durabilidade também, mas pensam mais no conforto, no design, na praticidade, e a sustentabilidade vem depois. Então existem as pessoas que pensam na sustentabilidade, mas é uma bolha ainda. Eu acho que falar de ecologia, as pessoas ainda abordam de uma forma assim, como se fosse uma coisa chata, lá vem aquele papo verde. As pessoas ainda têm essa pegada, assim, e não vem que é uma coisa essencial, que é alternativo, na verdade, não deveria ser alternativo. Deveria ser o principal, né? Então, cresce, mas é uma bolha. Até porque, quando a gente fala de uma moda slow fashion, ela é uma moda mais cara, né? Porque a gente não tem aquele trabalho de carregamento e aquela coisa, aquele processamento tudo mais lento, mais devagar, mais pensado. Todo o processo, ele é mais custoso. Então, também tem uma boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas, elas buscam roupas que sejam mais acessíveis economicamente. Então, a gente está caminhando assim, mas bem devagar. Até criar realmente essa consciência, né? Essa consciência de que talvez seja melhor você comprar uma coisa que vai durar mais tempo do que você comprar várias, né? E também porque a moda, ela meio que impulsiona, né? Essa coisa do... Ultimamente, as mulheres, as representantes da moda, têm feito essa coisa de repetir roupa, que é um absurdo que isso não tenha sido feito antes, né? Mas até pouco tempo, não. Cada evento era uma roupa, cada estação tinha que comprar a coleção nova. Se a atriz aparecia com a roupa da coleção passada, meu Deus, que coisa horrível. E essas coisas têm mudado. Isso a gente vê uma mudança. Mas, assim, a moda por si só, ela é movida, ela acontece por conta desse dinamismo de coleção, de inverno e tal. O movimento slow fashion, ele trabalha diferente, né? As meninas que trabalham as pessoas que trabalham com slow fashion, elas trabalham de uma forma diferente. Mas a moda, sim, a grande indústria ainda é um rolo compressor. Ainda prepondera, né, Glaucia? Mas então, depois a gente volta com a Grau, e quem quiser fazer perguntas para ela, fique à vontade. Eu vou apresentar então a nossa segunda convidada, que é a Dani, psicóloga feminista e fundadora do Sobreviver Mulher de Porto Alegre. Então, a Dani segue uma abordagem humanista, né, e o feminismo interseccional no manejo clínico, faz parte da Comissão Especial de Igualdade Racial da OAB-RS e é presidente voluntária do Centro de Prevenção e Intervenção nas Psicoses de Porto Alegre. Trabalha com empreendedorismo social, apoiando e prestando serviços em parceria com instituições que atuam com inclusão de pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social. Em 2017, fundou o Sobreviver Mulher para transformar espaços e repensar estratégias para a prevenção de violências com perspectiva de gênero e raça, etnia e classe. E desde então, ela cria e desenvolve projetos, palestras, workshops em vários lugares do Brasil sobre saúde mental, igualdade de gênero, masculinidade tóxica, empoderamento feminino, através do esporte, apoio continuado à família, filhos, vítimas de violência doméstica, né, psicológica. E então eu te pergunto, Dani, assim, com relação, né, considerando todas essas tuas vivências, assim, eu achei fantástico, né, o teu trabalho, assim, pelo que a gente pôde conversar, pelo pouco, né, que a gente pôde conversar. E eu queria, assim, que tu nos contasse um pouco em que momento da tua vida, tu como ativista dos direitos humanos, feminista, sentiu que precisava trilhar esse caminho de luta como psicóloga? E se houve alguma vivência específica que te fez despertar para isso? Oi, gente, bom dia. Primeiramente, né, muito obrigada pelo convite. E eu acho que o meu despertar mesmo foi retornar para casa, né, porque eu sou do interior do Mato Grosso do Sul. E quando eu me formei psicóloga em 2016, na verdade em 2015, né, no início assim do ano, eu voltei para a realidade do Mato Grosso do Sul. E a minha mãe naquela época ainda estava vivenciando uma série de violências, enfim, de todos os tipos, e eu também como uma vítima, e eu me dei conta que eu precisava transformar aquilo,
né? Primeiramente na minha rede mais próxima, mas não como uma resposta, assim como eu e ela vivenciamos, né? Com agressividade, com violências, né? Mas sim como uma forma de repensar e de criar novas estratégias, né? Para que outras mulheres da minha família, inicialmente, mas de toda a sociedade não presenciassem, né, esse tipo de vivência. Então, eu tive uma experiência de fazer um intercâmbio para fora do Brasil, que transformou totalmente a minha vida. E daí, quando eu retornei, né, eu fui como voluntária, daí acabei sendo contratada, e depois, isso, quando eu retornei em 2016, para o interior novamente, aquela realidade ainda não tinha mudado, então eu falei, não, eu preciso sair daqui para ir para outros espaços e buscar, né, alternativas e estratégias. E foi quando eu vim para Porto Alegre, né, em 2016, vim só com aquela vivência e o diploma, e quando eu cheguei aqui eu encontrei muitas oportunidades, né, muitos espaços que já falavam sobre essas temáticas. Então eu me dei conta que era possível, né? Era possível criar estratégias, era possível enfrentar alguns lugares de lugar de fala mesmo, onde eu não me reconhecia, né? Até então, que eu poderia estar ali, que eu poderia levantar a minha voz, né? De uma forma que me escutariam. E então foi ali que me dei conta, né? Não, é possível a prevenção de violências. E também por conta da clínica, que nos chegam muitas demandas, né, onde vem o homem agressor, né, vem o homem que praticou também algum ato de violência, não somente contra mulheres, mas também que viveu algumas violências, né, e isso, quando a gente é vítima, a gente não se dá conta, né, dessa dimensão que está por trás dessa realidade, né. Então, eu acho que foi ali, assim, que eu comecei a perceber a importância, né, de aprender, né? E eu fui para as comunidades, fui para os lugares em vulnerabilidade, porque eu também venho dessa realidade. Então, eu comecei a me dar conta que a minha vivência, ela também era importante, né, nesses espaços. Então, eu não criei uma capa, né, para falar sobre isso, mas trouxe a minha vida mesmo, né? Então, eu acho que isso foi uma junção de fatores, né? E de desconstruir também a minha profissão, né? Porque na psicologia a gente aprende, né, várias questões sobre neutralidade, sobre até onde nós, enquanto profissionais, podemos falar sobre as nossas vivências, e essa psicologia mais elitizada também. E eu nunca me encontrei nesse lugar, né? Então, a minha vivência eu sempre dizia para minha mãe, não, eu vou ter que fazer a minha própria psicologia, né? E aqui no Rio Grande do Sul eu encontrei outras psicólogas, né, que também vinham com esses olhares, com essas lutas, e me encontrei, né? Me encontrei também no terceiro setor, né? Tive a oportunidade de ser psicóloga dentro de uma ONG como voluntária, mas tudo isso foi uma junção, né? Uma junção de vivências, então, por isso o sobreviver mulher, né? E não somente olhar a sobrevivência, mas a vida, né? Como a gente vive também enquanto mulheres e o quanto a sociedade precisa nos ouvir, né? E não somente as nossas vivências dolorosas, os nossos traumas, né? Mas as nossas transformações mesmo, assim. Eu acho que foi uma junção de fatores. Com certeza, né, Dani? Acho que esse conjunto da nossa vida, né, ele reflete muito em tudo que a gente vai fazer, né? E eu acho, assim, que é essencial que uma psicóloga, né, que um profissional da tua área tenha essa visão, né, muito apurada de todas essas vulnerabilidades, né, que cada ser humano se encontra, assim. Então, por isso que eu achei, assim, maravilhoso ter encontrado, né, ter te encontrado nas redes, que foi através da Sobreviver Mulher, né, da página ali no Instagram, e achei, assim, maravilhoso. Então, depois a gente volta contigo, quem quiser aí mandar perguntas para a Dani, fica à vontade. A gente já está anotando aqui algumas perguntas que estão surgindo ali no chat. E Amanda pode apresentar a tua próxima convidada, nossa próxima convidada. Beleza, Kátia. Estava anotando aqui as perguntas que estão chegando para a gente voltar depois nelas. Queria conversar um pouquinho, então, a gente trocar uma ideia com a Ana Cláudia de Porto Alegre, nossa parceira também da Advocacia Sustentável. A Ana, ela trabalha com organização de eventos para mulheres e ela criou um negócio assim que a gente achou incrível, que é o Business Club Fê Mulher.
né? Pelo nome a gente já vê que o negócio é chique, diferenciado. O Business Club, ele é um clube virtual de vantagem para mulheres. A Ana vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. Ela também é candidata a vereadora lá em Porto Alegre, então já queria inicialmente agradecer a tua disponibilidade de tempo. A gente sabe como a agenda dos candidatos é corrido, né? Falta um pouquinho mais de um mês aí para as eleições. E, Ana, a gente já conversou um pouquinho, né? Tu contou um pouco da tua história já como organizadora de eventos, já há 30 anos tu passou para mim, né? E eu queria saber sobre essa criação desse clube de vantagens que surgiu esse ano, né? Em meio à pandemia, eu acredito que até um pouco por causa da pandemia, né? E essa ideia que me parece super sustentável, né? Que seria esse clube de vantagens, onde as mulheres, então, poderiam trocar, permutar, experimentar o produto ou serviço também de uma outra mulher. Queria que tu explicasse se é isso mesmo e como é que funciona. Certo. Bom, pessoal, eu quero agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, né? Pelo convite que foi feito para mim, porque o tema sustentabilidade é um tema que eu adoro desde sempre, né? Concordo, né, com o que a Gláucia falou, né, que a questão da bolha, né, quando a gente fala em trabalhar com sustentabilidade, né, e isso eu sinto na pele. Mas eu queria comentar com vocês, assim, rapidamente, um resumo. Eu tenho 49 anos e a minha vida, eu digo que ela tem, assim, um marco, né? Antes dos 28 e depois dos 28. Até os 28 eu tinha uma vida e com 28 anos, depois que eu decidi que eu queria viajar, que eu estava, digamos, com uma certa estabilidade, antes de viajar eu fiz um exame para poder viajar, porque no exterior, em geral, é super cara a saúde, né? E aí o pessoal fala, quando fala exterior, ela tinha condições. Não, eu batalhei muito, juntei muito para poder fazer um intercâmbio no exterior. E aí eu descobri que eu estava com um câncer que eu teria que fazer a cirurgia antes de viajar. E era um câncer que era rápido de se alastrar. Minha família tem diagnósticos de câncer. Eu perdi uma irmãzinha com leucemia com 11 anos. E eu fiz, e eu não pude viajar, eu tive que fazer a cirurgia. E nessa cirurgia eu fiquei muda. Cortou minha prega vocal e eu fiquei sem fala. E na época não existia cirurgia. Eu falo porque depois de 3 anos muda, surgiu uma cirurgia no Japão, que veio para São Paulo, que um especialista fez e que eu fui uma das primeiras a fazer. Então eu falo, e às vezes as pessoas acham que eu tô nervosa, ou tô sem respiração. Na realidade eu falo muito e eu só tenho uma prega vocal, a outra é uma prótese. Então eu tenho que respirar com a respiração diafragmática, mas como as mulheres falam muito rápido e eu sou muito assim, eufórica, eu começo a falar e começo a fazer assim, ó, ela vai morrer, né? Mas não é, porque eu tenho que tomar ar muito rápido no pulmão, porque eu não consigo concentrar o meu ar dentro do meu pulmão. Então, por conta disso, eu não corro, eu não faço algumas coisas, eu não consigo gritar, eu falo alto, mas eu não grito. E aí eu digo que foi um marco da minha vida, porque 3 anos muda, a mulher que fala muito, vocês imaginam o que passa na cabeça da gente, né? A gente escuta tudo e não pode falar, então dá vontade, assim, de falar por osmose, mas a gente não consegue. E eu, nesse momento, que foi a questão de mulher, porque eu queria trabalhar e eu não tinha condições, porque dificilmente alguém vai te dar emprego para uma pessoa que é muda. Então, eu comecei a empreender, aí com meus 28 muda, que foi empreendedorismo feminino. A questão da acessibilidade, porque é um descaso total. Eu não sei se vocês têm familiares ou amigos que têm pessoa com deficiência, mas é muito difícil demais. Isso que eu tinha uma deficiência das mais, assim, para uma menina de 28 é difícil, mas era uma deficiência que eu conseguia viver bem, perto de outras deficiências, e a questão da sustentabilidade. E tudo isso fez, esses 3 pilares, gênero, acessibilidade, sustentabilidade,
me focar muito no voluntariado. Então, na época, eu criei uma ONG chamada Pétala, que trabalha sustentabilidade, que a gente faz várias ações, e eu consegui, com o meu negócio que eu criei, que é a área de eventos, né? Junto com essa parte de sustentabilidade, e consegui fazer de uma forma que tudo se conversasse uma coisa com a outra, né? E por fim, eu entrei na política, e aí vocês aqui como advogados sabem que empresário e entidade de classe é muita vontade de fazer, mas onde acontece é no Congresso Nacional, onde as leis acontecem, é lá no Executivo, é onde a gente consegue de fato criar leis que mudam a realidade das pessoas. Por isso que eu entrei na política, e aí eu enfrento também a questão do gênero na política, porque eu estou há algum tempo na política e eu já levei muitas rasteiras na política, não é fácil. Para a mulher, então, meu Deus, eu tenho grupos de mulheres que eu fico triste porque elas entram iludidas na política e eu não tenho ilusão nenhuma com a política. Eu sei exatamente o que a política pode nos dar. Então, agora a questão do clube. O clube, na verdade, ele veio de um evento que eu ia fazer presencial, que era o Fê Mulher, que ia ser em junho. Entramos na pandemia e eu ia jogar todo o meu trabalho jogado fora, porque para fazer um evento grande, era uma feira grande de mulheres a nível Brasil, eu ia perder tudo que eu tinha feito e eu resolvi transformar ele em online. Eu tive quase 1.000 inscrições nesse evento online de mulheres. Foram 40 palestrantes, 30 apresentações artísticas, todas de mulheres. O evento foi maravilhoso. E aí, quando o evento terminou, eu me fiquei com um vazio. Eu falei, o que eu vou fazer com tantos contatos, com tudo isso? Eu vou simplesmente acabar e vou esquecer. E eu fiquei com contato de muitas mulheres incríveis. E eu falei, sabe uma coisa? Eu estou praticamente com a empresa fechada desde março, porque os eventos presenciais foram cancelados. Aqui ainda continua proibido em Porto Alegre. E eu falei, vou criar um clube de mulheres, vou chamar essa mulher tudo para fazer parte de um clube. Peguei a minha empresa, transformei meio que num tipo um co-work, que não é verdade, não é, mas as mulheres podem vir aqui porque elas entregaram essas salas, elas podem vir, compartilhar os computadores, impressora, eu tenho sala de reunião, e aí eu, de novo, me reinventei e fiz da minha experiência, porque o clube ele é virtual, porque ele tem palestra, tem rodada de negócios, ele tem um livro que a gente está fazendo de mulheres, é uma infinidade aí de coisas que eu domino, porque também é da minha área de eventos, né? Então, é o clube, o Business Club, que começou faz 30 dias e já virou internacional, porque eu tenho muitas amigas que trabalham, são ativistas em outros países e que eles quiseram fazer parte do clube. Então, agora ele é BCI, é Business Club Internacional, né? International Fê Mulher. E é isso, gente. A vida nossa de mulheres não é nada fácil. A gente tem altos e baixos, né? Não é fácil mesmo, né? Às vezes a gente está assim para baixo, a gente mesmo tem que se colocar para cima, porque se a gente for falar tudo que a gente tem e chorar, a gente tem muita coisa para lamentar. Então a gente tem que correr atrás do sim, porque o não, em geral, a gente já tem como mulher em todas as áreas. Ana, então, por exemplo, se a Rafa, se a Laís quiserem participar, não é só para Porto Alegre. E como ele é virtual, não importa a cidade onde tu está, tu pode fazer parte. Exatamente. E a gente tem vários planos, né? Ele é empresarial, ele não é voluntariado. Eu faço parte de muitos voluntariados, inúmeros, mas o clube ele tem planos acessíveis, do plano mais simples até o plano mais sofisticado. Então, ele tem para todas as condições financeiras, digamos assim. Todas as condições financeiras. E tem, claro, que eu não poderia deixar o projeto social que adote uma empreendedora, para aquela mulher que, de fato, não tem condições, e a gente vai conseguir uma mãe empreendedora para ela. Então, dentro do projeto também tem para quem não tem condição, sim. O projeto Adote uma Empreendedora. Tem um Instagram, tem algum site, pessoal? Tem Business Club Fê Mulher, é o Instagram. E o site é femulher.com.br. Daí tem tudo, tem todos os projetos, todos os eventos, tem o Adote uma Empreendedora, daí tem tudo ali, tudo explicadinho.
Ah, legal, Ana. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Eu achei muito curioso o que tu falou, né, de toda a tua trajetória, de quando tu começou a empreender ainda muito jovem. E então eu queria que tu falasse um pouquinho do que tu percebe de diferença de quando tu começou a empreender lá no teu primeiro negócio e agora tu empreendendo em 2020. Claro que teve esse diferencial da pandemia, assim, mas levando mais para o aspecto de gênero, assim, tu como uma empreendedora mulher, o que tu sente de diferença quando tu começou a empreender? Eu acredito que lá, no início dos anos 2000, eu acredito que foi, para agora, 2020. Tu sente que houve uma melhora? Tu acha que está mais fácil agora? O que tu sentiu, assim, de mais diferente, assim? Se foi mais fácil agora desse teu recomeço com esse novo projeto? Eu acho que sim. Eu acho que as dificuldades que eu tive quando eu iniciei, eram muito maiores que as que são agora. Eu acho que agora, por exemplo, existe muito núcleos de mulheres, sabe? Existe confrarias, existe associações de mulheres. Isso na minha época, lá em 90 e poucos, não tinha nada disso, né? Hoje, se tinha, eu não tinha acesso, por conta que as redes sociais não eram como são hoje. Então, era tudo muito difícil a comunicação. Era muito difícil eu falar com uma mulher de uma outra cidade, de um outro estado e de outro país, e nem se fala. Então, eu acho que a globalização, eu acho que a questão das redes sociais, eu acho que ela facilitou em muito a troca de ideias e o apoio de uma mulher para a outra. Eu acho que isso intensificou muito, né? E isso eu não tive quando eu iniciei. Então, as conexões, elas são importantíssimas e elas estão essas conexões, o que a gente está fazendo agora, o custo disso é muito baixo. E na minha época, por exemplo, no celular, eu tive aquele tijolão, né, PT550 lá, o da Motorola, que lá tu ligava, pagava para receber, pagava para ligar. Então, tudo era muito caro, assim, né? E hoje um celular tá aí, né? Faz aí não sei quantas mil vezes, já põe a rede social ilimitada. Então, eu acho que, de fato, facilitou. Entendi. A internet, acho que no final dos anos 90 para hoje, com certeza foi o maior diferencial, né? Prova disso é o evento que a gente está fazendo agora, né? Quando que a gente ia reunir, né? De São Paulo, Porto Alegre, tem de Criciúma, aqui de Floripa, para trocar ideia e trocar contatos, com certeza. Maravilhoso, né? A facilidade que a gente tem hoje é algo. Então, agora eu convido a Rafa, do Nós Movemos, que é um movimento colaborativo de conteúdo, né, em plataformas digitais, que é feito de e para mulheres. E a Rafa me contou, assim, que o Nós surgiu de uma série de inquietações, né, que ela e a Carol, que não pôde participar hoje, né, tiveram, assim, sobre as próprias vivências e trajetórias pessoais e profissionais, né, e que elas divagavam muito, né. Eu acho que entre amigas é muito comum a gente fazer isso, né. É muito bacana que tenha surgido toda essa disposição, né, para criar essa forma de trazer conteúdo, né, informação. E depois eu vou pedir para a Rafa falar um pouquinho, mas hoje o movimento já cresceu bastante, né, Rafa? E vocês estão no Insta, no LinkedIn, no Pinterest, tem um canal no Telegram também, para quem quiser, que é mais íntimo. Eu queria saber, assim, da Rafa, o que mais, além da questão da informação, né? Porque eu percebo, assim, que quanto mais as mulheres, né, e as pessoas no geral tiverem um acesso à informação para detectar certas violências pelas quais passam, né? E a gente percebe que esse movimento tem sido cada vez maior, né? E que ele é uma parte bastante importante, né, desse caminho, assim. Trabalhando com mulheres no direito das famílias, a gente percebe que muitas passam por violências que são muito sutis e que às vezes não conseguem detectar aquilo. E quando tu conversa com essa mulher e mostra para ela os direitos dela, né, e mostra que aquilo não é normal e não deve ser aceito, né, é claro que a violência ela é um dos vieses, né, de tudo isso que as mulheres vivem hoje, porque tem barreiras muito sutis, assim, né? Mas, assim, quando tu traz essa informação, tu conversa com essa mulher e explica para ela todas essas questões, tu percebe que aquilo já muda, né?
E eu queria saber, assim, o que para vocês, da Nós Movemos, é algum outro ponto-chave, assim, que vocês esperam poder trazer para as mulheres, para as pessoas no geral, nessa luta pela igualdade de gênero? Adorei a pergunta. E obrigada pelo convite também. Estou adorando ouvir as histórias de todas aí. Vai conectando várias coisas na minha cabeça, porque, na verdade, o Nós começou mesmo... Eu sou jornalista por formação, né? E a Carol, que é minha parceira nesse projeto, é administradora. E nós somos amigas desde a época de colégio, né? E surgiu mesmo dessa inquietação que começa a acontecer, acho, quando a gente sai da bolha de perceber, assim, que tem coisas que a gente está se dando conta e que daí começam a se tornar óbvias e para outras mulheres ainda não são, sabe? Por exemplo, a gente passava anos falando, nossa, a gente trabalha tanto e tal, e o nosso salário, cara, não, pro discurso que tem aí de meritocracia, né, de que trabalhe muito e você vai se dar muito bem e tal, tipo, tá demorando um pouco, sabe, pra gente conseguir realizar certos sonhos e aí a gente falando sobre coisas que a gente ouvia no dia a dia, assim, certas falas e tal, né, e começar a olhar para outras realidades de pessoas que a gente conhecia, de tipo, ouvir o marido sendo muito grosseiro, sei lá, questões desse tipo, isso tudo começou a mexer muito com a gente, sabe, quando vira aquela chavinha e aí dá uma inquietação do tipo, como que eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer? E aí entra toda essa questão das redes, que é assim, da gente se dar conta também que tem um poder ali, sabe? Um poder de comunicação, como tu falou. Na verdade, tudo começa com informação, né? Se a gente não se dá conta de que a gente está sofrendo uma violência, a gente está num sofrimento e não sabe de onde ele está vindo, né? Então, a ideia do projeto, que a gente está tentando levar cada vez para mais canais, é começar pela informação, mas tu tem toda a razão na pergunta que tu traz, assim, que mais, além de informação, a gente pode dar, né? Eu acho que tem um mote no nosso projeto que é muito forte, que é a questão do amor próprio, sabe? Porque a autoestima da mulher precisa vir junto com a informação que ela está tendo. Porque a gente sabe, vocês como advogadas e quem é desse meio, psicólogos, sabem que é muito sutil, né? Não adianta tu chegar também e dizer assim, tá, tantos % das brasileiras sofrem violência e daí a pessoa se dá conta que tá sofrendo uma violência e vai sair daquele relacionamento. Não é assim. A mulher tem um processo que ela precisa passar, que é de empoderamento e de construção do amor próprio, e até que ela chegue num ponto que ela diga, eu não vou mais estar nessa situação, sabe? E aí, acho que é por isso que no projeto a gente tenta, assim, trazer, enfim, bastante dado estatístico e tal, porque eles ajudam a gente a construir uma realidade, sabe? A gente busca também, no nosso discurso, assim, fazer que as pessoas olhem esses dados na realidade, sabe? Por exemplo, ontem eu fui num consultório de dentista e tinha uma mulher negra limpando e me contando que ela tinha 6 filhos e tal e tal. E aí tu começa a ver recortes de realidade, começa a enxergar, no caso, meu privilégio de mulher branca, hétero, a gente começa a entender na realidade o que são esses recortes estatísticos e, ao mesmo tempo, buscar um discurso, assim, da mulher se amar, sabe? Porque acho que tem uma construção aí social do patriarcado que também, que daí perpassa o marketing, que tem em relação aos nossos corpos. Enfim, é toda uma estrutura muito engenhosa para que a gente esteja sempre com a autoestima lá embaixo e sentindo culpa por não dar conta das coisas, ou aceitando uma violência justamente porque a gente não tem uma autoestima, ou porque aquele contexto social nos colocou numa situação que é impossível sair, né? Enfim, acho que é por aí o caminho, assim. Acho que tem que ter informação primeiro, a gente precisa
olhar para a realidade como ela é, sabe? Que não, a realidade da família brasileira não é, para a maioria das pessoas, aquele comercial de margarina que a gente vê na televisão. Quase 6 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento, sabe? Então, assim, o retrato verdadeiro da família brasileira muitas vezes é uma mãe solo, né? E então acho que nosso trabalho é isso, tentar trazer um recorte estatístico, sim, olhar para os dados e ao mesmo tempo também ir desconstruindo pequenas coisas do dia a dia que vão minando a nossa autoestima, sabe? Do tipo, tenta ter um tempo para te cuidar, o que tu come, que daí também entra nessa questão da sustentabilidade, né? A relação que a gente vai ter com a comida é muito determinante também para a nossa autoestima, né? De como a gente vai se sentir bem, de estar bem, né? Como a gente se veste, que cosméticos a gente usa. Achei muito legal as convidadas que têm negócios nesse sentido, porque isso também é um super despertar, assim, né? Quando a gente se dá conta de que muitas vezes aquela roupa que a gente está usando foi produzida pelo trabalho de escravo de uma outra mulher, sabe? E aí a gente começa a perceber que a economia, a cultura, a sustentabilidade, tudo isso está integrado, né? Mas, enfim, falei demais. Desculpa. Essa questão do autocuidado, né, Rafa? Eu acho que é muito importante mesmo. E perpassa por toda essa questão da sustentabilidade, bem como tu falou, né? As violências pelas quais nós mulheres passamos, ela não é só aquela que deixa marcas físicas, né? Ela é toda uma negação da dignidade de mulheres, né? Então, assim, achei muito bacana. E eu queria saber se, através ali do direct do Instagram, se vocês já receberam algum relato de alguma mulher, se vocês já tiveram que fazer esse trabalho, assim, de acolhimento, como que foi isso, ou se não aconteceu. Uhum. Não, na verdade, assim, a gente recebe bastante relatos, a gente troca muito, mas é mais no sentido de informação mesmo. Assim, acho que o nosso trabalho, ele é mais um canal de conteúdo mesmo, sabe? Onde as mulheres podem se informar, adquirir informação, mas a gente não faz tanto esse trabalho, digo, de um acolhimento, de entrar no problema específico da mulher. Não que a gente não queira, mas porque também é um projeto paralelo, né? A gente tem trabalhos, né, e tal, fora disso. Mas a gente recebe muitos comentários lindos, assim, no sentido de, tipo, que o texto, algo que a gente escreveu, tocou muito, fez refletir, sabe? Ou mulheres que já escreveram daí outros artigos inspirados em pautas que a gente levou para lá, sabe? O nosso foco fica mais nisso, até porque é mais da nossa alçada, né? Tipo, eu, como jornalista, vou mais para um lado de informação e tal, né? Do que, tipo, não tenho competência para oferecer um atendimento psicológico, por exemplo, né? Acho que Claro, isso daí, se fosse vir a acontecer, provavelmente a gente ia tentar ajudar e repassar para alguém, né? Mas é mais no sentido de instigar uma reflexão através de palavras, de imagens e toda essa construção do conteúdo mesmo, sabe? Rafa, e tu sente assim que esse trabalho de empoderamento, de informar essas mulheres sobre essa questão de autoestima, de autocuidado, de como sair, né? Primeiramente, identificar, né, aquele relacionamento violento, abusivo, né, de qual que seja a forma de abuso que é sofrido, mas tu sente que é um trabalho assim mais assim do micro para o macro, assim, um trabalho mais de formiguinha, como tu falou ali, né, que tu foi no dentista, tu conheceu essa diarista, enfim, que talvez não tenha acesso ao Instagram Nos Movemos, né, que é o teu projeto, né, mas tu sente que vai muito através disso, dessa conversa talvez um pouco mais intimista, mais olho no olho. Acho que esse atendimento, não atendimento, né, mas esse trabalho que vocês fazem de informação, de repente, a informação que tu posta pode tocar aquela mulher, né, de uma forma mais intimista, de uma forma mais particular. Então, tu percebe que o teu trabalho ele vai muito nesse sentido, assim, de trabalhar
mulher por mulher, de repente tocar cada história, porque a gente sabe que não vai ser assim do nada, né, de um dia para o outro que vai acontecer de todas as mulheres se perceberem no relacionamento abusivo, e cada mulher tem o seu momento também, né, de se descobrir e de entender o processo que tá passando, o momento que está vivendo naquele relacionamento. Então, como é que tu vê isso, assim, esse trabalho mais de formiguinha mesmo, mais individual, uma coisa mais micro, né? Eu informando a diarista que sofre abuso, de repente, daqui a pouco eu estou trocando ideia com alguém da minha família que também está passando por um processo de violência. Então, é algo muito íntimo, assim, né? Não é algo que está muito distante da gente, né? A violência está muito próxima, né? Quando não estamos vivendo em um. Né? Então, como é que tu percebe isso? É bem isso que tu colocou, assim, quando a gente começa a olhar para os dados estatísticos e olhar para a realidade, a gente vê que não tem discrepância, que os dados realmente estão corretos, porque eu escuto de vez em quando meu vizinho xingando minha vizinha, sabe? A gente começa a realmente enxergar aquele dado na realidade. Opa, a gente acordou, sabe? Mas quando a gente sentou para fazer o projeto, uma das conversas que a gente teve, assim, era muito no sentido porque a coisa da rede social, né, quando fica só na rede social, tem muita gente que tem aquela coisa, assim, de achar, logo pensar que tu tem que ter milhares de seguidores para causar um impacto. E a gente, desde o começo, a gente não pensou nisso, sabe? E também não pensou no sentido de, tipo, daquela coisa bem business da rede social, tipo, vamos postar conteúdo todo dia e não sei o quê. Não, nós vamos fazer com qualidade, vamos tentar fazer um trabalho de qualidade, postar textos, imagens legais. E cada uma dessas pessoas, sabe? Eu tenho isso como uma visão do nós e uma visão pessoal de vida minha, assim. Eu acho que toda revolução começa com uma pessoa. Uma pessoa que consegue mudar uma mentalidade, uma mulher que consegue se dar conta que tá num relacionamento abusivo, de repente sair, ela vai conversar com as amigas, ela vai... toda transformação pessoal, ela gera um impacto já no entorno daquela pessoa, sabe? Agora, então eu acho que sim, tem, a gente pode começar do micro para o macro, sabe? É assim mesmo, mudando uma cabecinha de cada vez que a gente vai conseguindo conquistas maiores num contexto mais geral, assim, né? Agora, isso é um processo muito individual que tem que ter um respeito, sabe, para como ele vai acontecendo com cada mulher, assim, cada mulher tem o seu tempo. E eu vi uma frase num filme, numa série, que eu achei muito boa, que era assim, nós não fazemos parte de uma cultura, nós somos uma cultura. Então, eu tive várias questões, por exemplo, quem sou eu para estar falando de feminismo e estar defendendo mulheres, se tem dias que eu me olho no espelho e eu quero me esconder, sabe? Não, eu tenho que ser empoderada e tal para empoderar as outras mulheres, sabe? Mas é um processo lento e gradual, porque a gente está inserido na cultura e eu também fui afetada por essa cultura. Então, eu também estou em constante processo de autoconhecimento, de emancipação das minhas questões como mulher, de coisas que eu já ouvi, de imagens de beleza que já foram incutidas na minha cabeça. Então, acho que é um processo coletivo, mas sim, quando eu me empodero e quando eu, por exemplo, crio coragem de estar aqui num evento falando, eu posso inspirar outra pessoa a fazer o mesmo, ou a uma mulher a começar a usar a sua voz, né? E isso é muito gratificante, assim, é um movimento que tem acontecido e é um movimento que está crescendo, ele ainda não é gigante, né? O que a gente quer criar com nós, onde a gente espera chegar, claro, é muito maior, mas a gente vê que rende frutos, assim. Tem muitas mulheres que já nos escreveram, nossa, me inspirei com vocês, tive coragem de escrever um artigo, tive coragem de me posicionar sobre um assunto que eu não tinha coragem, sabe? Então, é assim, aos pouquinhos, mas pequenas
grandes revoluções começam com pequenas revoluções. E acho que o amor próprio, para nós mulheres, é a primeira e a maior delas. É um processo, né, Rafa? E é uma coisa assim que a gente percebe que mesmo com informação, que a gente estava falando que é muito importante, nós que, né, feministas e tal, ativistas, a gente às vezes se coloca em algumas situações, né? A gente se vê em algumas situações que são tão sutis, como a gente já falou, que, cara, ninguém tá livre, sabe? Nenhuma de nós mulheres está livre de passar por algo nesse sentido, né? Até porque a gente está dentro dessa cultura, a gente é essa cultura, como tu falou, né? A gente também reproduz o machismo várias vezes, enfim. Então, é um longo processo, eu acho, assim, como sociedade mesmo, né? Uma pessoa, ela faz com certeza todo esse impacto, mas esse processo, assim, é mais a longo prazo e é coletivo, né? Acho que é um pouco disso, assim. Então, acho que, Amanda, podemos... Deixa eu te interromper, Rafa. Mas acho que... Eu achei legal essa questão do Instagram, né, que a Rafa mencionou, de se preocupar, né, primeiro com esse engajamento, né, de criar uma rede forte, uma rede sólida, do que de repente, às vezes, eu quero um Instagram com 30, 50 mil pessoas e às vezes não ter esse envolvimento, né? Então achei legal essa tua preocupação de fazer esse trabalho de formiguinha, que às vezes pode ter muito mais impacto na vida de mais mulheres do que fazer um projeto, né? Simplesmente fazer postagens e não ter esse engajamento real, né? Não ter essa diferença na vida das mulheres de uma forma significativa. Achei bem interessante. Eu tenho uma questão. Bom dia a todas. Bom dia, claro. Tudo bem? Meu nome é Ana. Quem me convidou aqui foi o André, né, para participar. E eu tenho uma questão mais ali, na verdade, talvez uma reflexão ali para a Daniele, que ela é psicóloga, né? E porque para mim eu não vejo, né, que esse trabalho da gente se empoderar e se tratar e trabalhar as nossas questões de autoestima, né, e desse sistema patriarcal sem trabalhar o lado psicológico do homem também, porque ele que foi, né, criado dessa maneira e tudo mais, então eu não sei se ela trabalha também só com as mulheres ou se é feito também algum trabalho para o homem, né, e tudo mais, porque não adianta a gente se tratar, se curar, se o que está na nossa volta, né, com quem a gente vai conviver, um parceiro, sei lá, um amigo e tal, ele ainda também não tem não se curou, né, não tá consciente disso, né, que a maneira dele agir e tudo mais, né, que está relacionada com isso, ou se alguma outra de vocês também tem algum outro projeto, conhece alguém que faça esse trabalho com os homens. Eu acho isso fantástico, essa pergunta, porque quando eu criei ali, né, quando eu idealizei a Sobreviver Mulher, foi muito por um momento, assim, que eu estava bem desesperada, podemos dizer assim, por tirar, né, eu acho que eu cheguei num momento, enquanto psicóloga, enquanto, né, vítima de violência também, que aquele período que a gente passa, né, enquanto mulher, enquanto ser humano, de querer esquecer todos os traumas, né, a memória, né, disso. E foi muito a criação como um processo de cura. Quando eu idealizei ali o trabalho, eu cheguei um momento, assim, bem no início, que eu me dei conta, nossa, eu tô sendo machista, porque eu tô criando um trabalho para ensinar mulheres como é sobreviver mulher, né? Mas a gente já sabe como é sobreviver mulher. E daí eu entrei numa crise, né? Levei para terapia, conversei muito com a minha mãe sobre isso, porque quando eu falo desse trabalho, eu trago as vivências dolorosas dela também. Né? E a gente começou a se dar conta que a gente estava, de novo, repetindo os traumas, né? E não as outras vivências, os outros lados. E eu comecei a ir nas comunidades, né? Lá no Mato Grosso do Sul também. Lá eu convivo com homens
que são da zona rural, né? Então, é aquele macho bem no sistema patriarcal mesmo, né? Isolado de todas essas informações, que de alguma forma é aquele macho estruturado mesmo dentro do machismo, né? E eu me dei conta lá nas palestras que eu ia nas escolas, porque a minha mãe é professora, então eu ia nas escolas dar algumas informações, fazer alguns grupos, e os homens me buscavam para falar depois das palestras muito mais do que as mulheres. E eles vinham com um discurso assim, eu choro muito, doutora, porque tem essa coisa, né, de chamar pessoas que têm um diploma de doutores, né? Ai, doutor, eu choro muito, isso é normal, porque, né, e dali naquela escuta eu me dei conta que não, a gente precisa trazer esses homens junto. E eram homens que tinham idades para ser meus avós, assim, né? Eu tenho 28 anos agora, recém-completados. Então, em muitos lugares eu não me sentia confortável de estar falando com homens. Na clínica, por exemplo, né, de ouvir um homem falando enquanto agressor, né? Isso para mim tocava traumas e feridas que eu não me desorganizava, né? Então eu comecei a perceber quando eu ia para as crianças, falar nas creches comunitárias de Porto Alegre, né, das periferias, os mais impactados eram os meninos, porque eles traziam, as meninas vêm com esse empoderamento que ainda bem, né, estamos vivendo este momento, né, presente assim com essas dores, né, de não querer repetir o padrão dos pais ou não querer, né, ter relações e de não querer ver outras mulheres sofrendo como as mães deles, né? Porque a gente sabe que eu sou filha de mãe solo, então eu também vivencio essa realidade, né? A maioria das famílias brasileiras, né, das famílias tradicionais brasileiras, eu coloco, né, nas minhas falas, que são famílias criadas por mulheres, né? São famílias matriarcais. Mas a gente ainda percebe que os lugares de espaço de poder são ainda, né, com homens. Então, eu percebi, poxa, esse empoderamento ele também precisa vir com os homens junto, porque senão os lugares que ainda detêm poder são deles. E muito além disso, né, os lugares de violências ainda são deles, né? Então, a gente está sendo assassinado, mas eles também estão morrendo com a masculinidade tóxica. E eles estão nos assassinando, né? Então, eu trago esse lugar também de escuta para os homens, mas muito, muito mesmo com esse lugar, assim, não, você também precisa se educar, né? Quando amigos meus vêm me perguntam, onde? Eu falo assim, gente, internet, né? Tem tudo ali, né? Mas vocês também precisam criar esses espaços. Mas eu percebo que é muito difícil para esses homens ainda quebrarem esse estereótipo, né? Só que muito além disso, né? É uma questão também da vontade, né? Do querer mudar, do querer transformar e querer ir contra tudo que a sociedade coloca como privilégio, né? Eu coloco no Sobreviver Mulher mesmo, assim, temos um coletivo de mulheres autônomas que trabalham, né? Tudo que eu faço de Sobreviver Mulher ainda é voluntário, né? Então tá aqui hoje estudando, né, junto com vocês e aprendendo, para mim é uma baita oportunidade, porque jamais eu fiquei 6 meses agora, né, lá na minha cidade, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, uma cidade de 20 mil habitantes, que não tem nenhum grupo como esse, né? Não tem essa fala de mulheres empreendedoras, né, de espaços de fala, espaços de poder. Mas eu já percebi uma grande transformação, porque um tio meu, que é um dos mais tem situações de agredir a mulher dele, questões assim de machismo, ele se candidatou a vereador, né? E ele veio me buscar para ajudar ele, né? A estar nesses lugares, a falar, porque dali já houve uma troca, né? Um homem com todos esses estereótipos de machista, opressor de todos os lugares, ele parou para me ouvir, né? E por vontade dele, né? Por desejo dele. E daí me falar, nossa, eu admiro o teu trabalho. Eu quero que você participe da minha campanha porque você precisa estar junto. Obviamente, foi uma quebra para mim em vários padrões, mas é aquele lugar, né? Já é um espaço que eu vou poder acessar de um outro lugar de fala, né? Já é um espaço que eu vou poder me empoderar, mas empoderar outras mulheres também para estar junto. Então, eu acho que é isso, né? Em muitos momentos, eu tenho vontade, assim, de falar, de sacudir alguns homens que vêm e conversam comigo, né? Falo assim, gente, como assim você ainda não reconheceu isso? Né? Olha, pergunta para tua mãe, pergunta para tua irmã, para tua amiga, para tua companheira. Mas é que é um sistema tão opressor para nós que a gente vê já o julgamento nesses homens, né? E, obviamente, a gente vive isso, né? Eu não estaria aqui falando de uma outra forma, mas eu acho que
é tão cômodo para eles estar nessa posição que para eles também é cômodo a gente ensinar eles como é ser mulher, né? Como é a nossa vivência de dor, né? Mas é para eles aprenderem também, né? Como eles precisam usar as emoções deles ao nosso favor. Eu acho que esse também é um processo, né? Porque esses homens, eles precisam se empoderar das próprias emoções para eles reconhecerem que a gente também vivencia vulnerabilidades, que a gente é vítima das nossas próprias vulnerabilidades, porque nos assassinam enquanto ser mulher. Né? Então, eu acho que entra, assim, falar de violências é muito difícil. Assim, eu não sou chamada nos espaços para falar sobre prevenção de violências. Eu acesso esses lugares de outras formas, né? Porque até para nós mulheres eu percebo que é difícil, assim, a gente dar um espaço de fala para mulheres falarem sobre isso, porque acessa dores em nós, né? Então, inconscientemente, isso já é um bloqueio, né? Então, eu tento estar nesses lugares de outras formas, né? Mas trazer essas questões também que incomodam, né? Eu acho que isso também é fundamental, assim, porque precisamos, né, nos reconhecer enquanto mulheres, enquanto pessoas que viveram violências e não necessariamente, né, violência doméstica, né, violência psicológica, assédio, tem muitos outros espaços, muitos outros tipos, né? Mas eu acho que falar para esses homens com essa realidade mesmo, com essa dureza, é importante, né? Porque, mas a minha estratégia sempre foi trazer a dor deles enquanto mas você acha normal você não poder chorar, né? Porque você acha normal você ser chamado de mulherzinha quando você demonstra sua vulnerabilidade, e daí isso já choca, assim, causa impacto, mas a longo prazo, né, nessa conversa que não é só em um momento, né, não é só em um atendimento, não é só numa palestra, é como a Rafaela falou, né, é um ciclo, né, de aprendizagens, assim, acho que a gente tem que criar a longo prazo, né, então eu estou encantada, assim, com todos os trabalhos, né, das outras mulheres que já falaram, porque eu já vejo várias parcerias possíveis, né, e eu criei o coletivo Sobreviver Mulher justamente por isso, assim, né, porque a gente, cada vez que eu vou no espaço, eu percebo que eu não tenho a representatividade para falar sobre determinados assuntos, né? Mas eu sei que eu posso trazer outras juntas comigo, né? Então, eu acho que isso também é importante, assim. E falar isso para os homens, para mim, acessa muitas dores, mas eu acho que eu posso trabalhar isso dentro de mim para trazer eles junto, né? Quando eu falo do empoderamento através do esporte, né? Os meninos, eles precisam refletir também sobre esses espaços onde o porquê as meninas não podem, né? O que faz elas não serem boas o suficiente no futebol, né? Então, eles reconhecem isso e a todo momento eles estão quebrando barreiras dentro deles, né? De que eles podem, sim, que eles devem trazer elas junto, né? E porque muitas vezes elas são tão boas quanto eles, né? E daí entra todo esse olhar ali, né? Então, eu acho que entra... Eu compreendo totalmente o teu questionamento e eu fico muito feliz de ter, né, ter despertado essa pergunta dentro de ti, você ter colocado aqui, porque dificilmente as pessoas trazem isso, né, de primeira, assim, e eu acho que é interessante a gente sempre questionar, né, esse ponto, assim, porque realmente a gente está se empoderando, mas a gente está se empoderando para estar em determinados espaços e para se empoderar, né, para ter a nossa autoestima alinhada, né, mas os homens, eles precisam se empoderar para reconhecer também a necessidade da gente estar ao lado deles nesses lugares, né, e não somente de espaços de poder, mas de espaços de empoderamento das nossas emoções. Muito legal, Dani, essa muito abordagem. Obrigada. Parabéns a todas aí. Bem legal. Obrigada. Obrigada, Ana, pela pergunta. Muito legal. Pode falar, Kátia. Eu só queria... Assim, não, eu só queria, só para pegar o gancho da Dani, que eu achei muito legal a abordagem dela, porque eu já ouvi em outros espaços se questionar isso, né? Tá, mas e o homem, né? A gente vai fazer todo esse trabalho, nananã, e vamos deixar eles à parte, né? Mas, realmente, assim, bem como a Dani falou, isso para mim é um conflito ainda, sabe? Porque é muito duro pra gente, como mulher, né? Fazer todo esse trabalho interno e tal. E aí tu ainda tem que puxar o homem pela mãozinha, sabe? E sim, despender toda aquela energia para explicar pro fulaninho, sabe? Então, assim, isso várias vezes, assim, é cansativo, né? Então,
mas é lógico que a gente precisa olhar para isso também, né? Então, por isso que eu achei muito bacana, assim, a forma como tu colocou, que não é aquela coisa, assim, superficial do, não, realmente, a gente precisa, assim, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que ajudar os homens, né? Aquele velho papo, assim, né? Mas eu acho que ter esse olhar, assim, de que eles têm condições de fazer isso, né? De que eles têm condições de buscar essa ajuda para reconhecer suas emoções e, a partir disso, buscar informação. Porque hoje tá tudo aí, gente, sabe? Os homens que quiserem, eles têm como fazer isso. O conhecimento não tá só com a gente, né? Então, eu acho que foi muito, muito oportuna, assim, essa pergunta e essa colocação da Dani. Perfeito. O processo, ele não pode ser excludente, né? Senão a gente não vai conseguir nunca diminuir esses números, né? Tem que ser um processo inclusivo, né? Um processo de conversa, de diálogo, né? Não tem como a gente diminuir esses números se a gente criar, né, uma parede e simplesmente segregar, e a gente vai fazer o quê, né? A gente vai dividir, não, aqui vai ser só homem, aqui vai ser só mulher, porque a gente não consegue conviver juntos, né, de uma forma harmônica, sem violência, sem a gente estar sendo assassinada e violentada, enfim, como a gente vê todo dia, né? Então, acho que com certeza o processo ele tem que ser inclusivo. E achei ótima essa pauta, acho que é uma pauta que a gente pode trazer. Nossa, a gente pode fazer um dia só para falar disso e trazer os homens para conversar. Eu acho que seria uma boa, assim. Gente, a gente ainda tem dois assuntos bem diferentes um do outro para conversar, que é sobre a questão da moda afro-brasileira, que é da Laís, e depois a gente vai falar um pouquinho com a Cris, que tem um projeto lindo de engenharia, serviços de engenharia feitos por mulheres e para mulheres, que é um projeto incrível aqui de Floripa. Então, queria falar um pouquinho com a Laís agora, a Laís, que ela é da Zecaia Oficial, lá da minha terrinha, lá de Criciúma, do sul do estado. Fiquei muito feliz que ela topou também conversar com a gente. E a Laís, gente, ela tem esse negócio que é lindo, assim, que é trazer a moda afro-brasileira com propósito, né, de levar criatividade, de levar afeto, de levar cores lindas através das estampas que ela desenvolve, nas roupas, sapatos, bijuterias, as bonecas que ela faz, gente, que são lindas. Eu vou botar aqui o Instagram para vocês acessarem. E eu queria que a Laís, então, falasse um pouquinho, né, sobre esse diferencial da marca dela, né? Como é que foi esse processo de entender a importância de lançar uma marca no mercado que é tão autoral, né? Fazer uma moda africana. E se tu sentiu, Laís, no teu público também essa busca, essa vontade por buscar a sua identidade. Se tu pudesse abrir um parênteses para falar especificamente sobre a questão das bonecas, que eu achei o máximo, né? Achei incrível, assim, a gente trazer, não só para as meninas pretas, mas também para as crianças brancas, enfim, serem presenteadas, brincar com essas bonecas que de fato são invisíveis, né, na indústria do entretenimento, na indústria dos brinquedos, e a importância de ter essa identificação, né, da uma criança negra não brincar com a Barbie de loira de olho azul, que aqui no Brasil representa a minoria, né, das crianças, e realmente tu brincar com uma boneca que tu olha e se identifica, olha, ela parece comigo, ela tá com uma roupa parecida comigo, o cabelo se parece com o meu. Então, somos todos ouvidos aí para ouvir tua história, Laís. Então, eu comecei a marca há 4 anos, né? E ela nasce muito por uma necessidade pessoal, uma necessidade... Eu estava passando por dois momentos distintos, ela surge, né? Quando tu falou lá no início, falasse sobre as mulheres empreenderem por necessidade, sim, é fato. A maioria das mulheres empreendem por necessidade e pessoas negras também. E eu empreendi na Zecaia por necessidade, eu fiquei 6 meses sem receber absolutamente nada, mas eu também estava passando por um processo pessoal, que era um processo de identificação como uma pessoa negra, como uma mulher negra, né? Porque é óbvio que eu sou uma pessoa negra desde que eu nasci, mas esse reconhecimento de toda uma estrutura que envolve aquilo que tu ele é muito recente, né? Então, a Zecaia, ela nasce muito para algo que tem a ver comigo e que daqui comigo vai para fora.
E aí é onde eu começo a conversar com outras pessoas e entender o quanto que há essa necessidade de representatividade naquilo que a gente veste, né? E ela vem com as estampas exclusivas, né? Eu sou designer por formação, então eu desenvolvo todas as estampas inspiradas nos tecidos africanos, mas ela é uma moda brasileira, né? É afro-brasileira, porque como eu sou uma pessoa brasileira, ela passa por mim, então não tem como não ser algo que as minhas vivências não estão ali também. Então eu começo ali fazendo bijuteria, e da bijuteria começa a ter calçado, bolsas, as bonequinhas negras, turbantes também. E as bonequinhas, elas entram muito por representatividade, né? Porque é moda afro-brasileira e tem bonequinhas. E as bonequinhas para que eu fui ter minha primeira bonequinha com 27 anos, né? Então isso já é uma questão. Eu não tive a oportunidade de crescer com algo que me representasse mesmo, né? Que eu pudesse me reconhecer. Então as bonequinhas, elas vêm por esse motivo, para representar, para que não só as crianças negras tenham essa representação, mas também para que as crianças não negras possam conviver com a diversidade desde sempre, né? E aí a gente está falando sobre respeito, sobre reconhecimento, sobre afeto, porque eu entendo que as grandes revoluções, elas acontecem porque elas movem com o nosso interior. Então, quando a gente começa a ter afeto pela bonequinha, uma pessoa, uma criança branca, uma criança não negra, ela começa a ter afeto com a bonequinha, ela começa a conseguir espelhar isso para outras pessoas, né? Porque nós, como pessoas negras, isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente não consegue passar por uma vida inteira sem ter laços de afetos com pessoas brancas. Porém, o contrário é possível. É possível pessoas brancas passarem uma vida inteira sem criar laços de afeto com pessoas negras, né? Então, a bonequinha, ela vem para isso, para ajudar nessa ligação de afeto. E aí, eu quero acrescentar muitas coisas que foram faladas até aqui, e eu, inclusive, anotei, porque eu acho que é importante. Uma coisa que a Gláucia falou sobre essa questão de sustentabilidade, né, que muitas vezes a gente está muito focado no reciclado, a gente está focado sobre o que faz e não pensa processo. E aí, dentro da moda, muitas vezes eu sou questionada, né, o produto é vegano? E aí eu sempre falo, não é vegano. Não é vegano não porque a gente use a gente não usa nenhum insumo de origem animal, porém, a gente está pensando em pessoas, né? Porque existe toda uma cobrança sobre uma cadeia que seja vegana, que seja sustentável, mas não está pensando como que essas marcas nascem. São marcas muitas vezes pequenas, que não têm dinheiro, né? Que está pensando, na maioria das vezes, Estou falando da ZK, eu posso falar da marca da Gláucia também, que a gente está pensando numa sustentabilidade, focado em pessoas, né? Então, a gente está valorizando as pessoas do processo, a gente está pagando justamente por isso. E, às vezes, as pessoas fazem comparativo com marcas que exploram, né? Marcas que fazem com que o produto seja feito na exploração ou até trabalho análogo ao escravo, né? Então, eu sempre me questiono quais são o nível de cobrança entre pessoa para pessoa, né? Entre marcas para marcas, na verdade, né? Então, assim, a pessoa vem e me questiona que o produto é vegano, eu digo que ele não é vegano e eu explico, olha, a gente não diz que o produto é vegano, apesar de não usar produto de origem animal, porque a gente não consegue acompanhar 100% a cadeia. Então, se eu tenho lá um único insumo, que eu não sei a origem dele, que eu não sei como é que é a fabricação, eu não sei como que as pessoas são tratadas dentro do processo, eu não posso dizer que esse produto é vegano. Porque quando eu penso em vegano, eu penso que a gente está pensando em toda uma cadeia alimentar, de toda uma cadeia que não está fazendo que o nosso planeta seja sustentável para quem está aqui vivendo, né? Então, a gente tem no Brasil um país que é agrícola, entre aspas, porque a gente está praticamente produzindo alimento para alimento, então a gente produz comida para comida, mas e sem pensar em toda essa cadeia, assim, né? Então não é só pensar
animal por si só, mas a gente tem que pensar pessoas nesse processo. É uma coisa que eu sempre falo, sempre questiono. Uma outra coisa que a Ana perguntou para a Dani, mas que para mim tem sido uma discussão muito pessoal, que é sobre masculinidade, né? Então, quando a gente... É que eu faço sobre o que a Dani falou, eu faço sempre essa ligação com pessoas brancas, né? Porque, assim, nós como mulheres, a gente vai falar sobre feminismo, a gente vai falar sobre a opressão do machismo, mas a gente fala isso porque é a gente que sofre. O homem está no lugar do privilégio, assim como as pessoas brancas, a maioria das vezes nós, pessoas negras, a gente discute racismo, discute raça, e as pessoas brancas não, porque elas estão no lugar do privilégio. Então é muito difícil para quem está no conforto, para quem está no bom, né, para quem está no privilégio, discutir algo que vai tirar ele do privilégio. Isso é muito difícil como ser humano mesmo, né? A gente está no conforto, eu consigo entender muito. Assim, eu tô aqui no bem bom, por que eu vou mexer no que tá bom para mim, né? E só que tanto pessoas brancas como homens, principalmente homens brancos, eles não percebem o quanto que toda essa estrutura interfere neles como seres humanos, né? E aí a gente começa a ver grupos surgindo, e não é um movimento. Até esse final de semana eu vi um podcast que falava sobre masculinidades, e aí eles questionavam assim, não é um movimento, porque o movimento feminista ele é tudo muito certinho, entre aspas, no sentido de que existe um porquê de existir e tal. E aí esse masculinidades ele ainda não é um movimento, porque são pessoas que estão começando a discutir e a entender que a gente precisa, que eles principalmente precisam discutir masculinidades, porque existe toda uma sofrência em relação a gênero que eles também sofrem, né? Então, assim como pessoas brancas precisam entender que elas precisam discutir sobre isso, porque racismo interfere em todas as nossas vivências. Então, se a gente tem um racismo estrutural, a partir do momento que a gente deixa de existir, o que eu não acredito, né? Eu não acredito que ele vai deixar de existir no completo, mas quando a gente começa a dialogar, a gente começa a melhorar a sociedade. Então, parece que é meio... tudo, na verdade, a gente abrir um pouquinho dos nossos privilégios para que a sociedade em si possa ter um equilíbrio. E aí isso eu estou falando de alimento, então a gente tem que olhar para a nossa cadeia, como que a gente produz tudo, para que a gente tenha excedente de comida, mas a gente tem pessoas passando fome. Então, tá errado, então a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa discutir masculinidades, enfim, todas essas questões, para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada, pelo menos, né? Acho que eu misturei um pouco de tudo, falei um pouco sobre a ZK e tal, mas eu queria contribuir com o que já tinha sido falado antes. Não, foi maravilhoso, Laís. Muito legal que você trouxe todos esses pontos, que eu acho que está tudo interligado, né? Achei muito bacana, assim, o propósito da marca e definitivamente acho que tudo está interligado. Mas, assim, pelo adiantado da hora, vamos dar continuidade e aí depois a gente retorna no que for necessário. Então, eu vou convidar agora a Cris, que é da OMA, né? Parceira do escritório também. A Cris está há quase 8 anos aí atuando com a construção civil, que é uma área predominantemente masculina, né? E ela percebeu, né, nesse meio, que muitas mulheres ficavam com receio de contratar mão de obra, né, e manifestar suas opiniões, fazer alguma objeção com relação a assuntos técnicos, né, na obra, e por muitas vezes não eram ouvidas, né? E muito por acreditar que toda mulher pode sim construir sozinha, toda a vida dela profissional é dedicada a ajudar essas mulheres com seus projetos e execuções, além de fazer a inclusão de mulheres no canteiro de obras. Então, a OMA atua em Florianópolis, Rio Mafra também, no Negrinho, né, em Mafra, e abriu uma filial recentemente lá, né? E eu queria, assim, que a Cris falasse pra gente como que tu visualiza a construção civil no futuro em termos de igualdade de gênero, né? E se mesmo tendo a tua empresa com esse conceito bem definido, assim, como que foi a conquista desse espaço, né? Se alguém já colocou à prova a tua competência como engenheira.
Sim, bom dia, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu estou aqui até emocionada com algumas falas, mulheres incríveis, né? E toda essa força. Obrigada e parabéns para todas. Então, eu acredito que a cara da construção civil ela já está mudando, né? Ela já vem mudando. A UOMA ela nasceu com o propósito de ajudar mais mulheres no canteiro de obras e também mudar uma realidade, né? A gente sempre escuta durante toda a nossa vida profissional que obra é um lugar de problema, toda obra tem problema. E aí eu comecei a me questionar, né, o motivo pelo qual é problemático, né? Então, aquela pessoa que te cobra R$ 100 para rebocar uma parede e ganhar R$ 100 no final do dia e ir embora, e tá dentro da sua casa, tem acesso à tua casa, tem acesso a você, isso não faz mais sentido, né? A gente está caminhando para algo cada vez mais humano, não só no sentido de entregar um trabalho, mas você também saber quem está dentro da sua casa, saber que essa pessoa está conectada com o que você quer receber no final da sua obra. E por que não, né, incluir também a mão de obra feminina no canteiro de obras. Então, a UMA, quando ela nasceu com o intuito de ajudar mulheres, né, na construção. A gente sabe aqui muito bem que muitas vezes a gente não é ouvida, né, então imagina no canteiro de obras, assuntos muito técnicos, muito elaborados, então foi nesse intuito, e também fazer a inclusão da mulher no canteiro de obras. No começo a Glaucia falou uma coisa, acho que até foi a Amanda que falou com relação à qualificação, quando a mulher ela começa algum empreendimento, quando ela faz alguma coisa, ela é muito qualificada, ela tem vários cursos, e isso não é diferente da mulher na construção civil. Elas são difíceis de encontrar, mas quando eu encontro, elas poderiam dar aula para mim, elas poderiam dar aula para qualquer outra pessoa, assim. E me arrepia falar isso porque às vezes elas não entendem e ainda têm dúvidas do quanto são boas, né? Então, poder dar espaço para essas mulheres é o que move a gente hoje, é o que move a UOMA, é o que a gente gosta de fazer, e ver elas cada vez mais e trazendo outras mulheres no mesmo caminho é muito gratificante. Sim. E aí, Catê, não sei qual foi a tua outra pergunta, eu me empolguei aqui falando. Não, eu tinha perguntado sobre se alguém assim já questionou a tua competência, né? Como mulher, assim, no canteiro de obras, tipo, eu sei que muitas vezes tu tenta empregar mulheres, né, no canteiro de obras, mas assim, quando acontece de tu não conseguir encontrar uma mulher para realizar determinado serviço, né, e acaba acontecendo de um homem realizar aquele serviço, tu já notou, assim, algum tipo de barreira, de desconfiança, algo nesse sentido? Como que foi a conquista desse espaço? Sim, então, eu confesso que eu me sinto um pouco privilegiada nesse sentido, porque eu tenho equipes homens também, né, fora a equipe de mulheres. Então, quando eu encontrei eles sempre foram muito ligados, né, ao propósito da UOMA. Então, até hoje, eles são muito participativos e ajudam também a ajudar essas mulheres dentro do canteiro, né. Então, eu não tenho muita dificuldade nesse sentido. Claro que durante toda a vida, né, eu não nasci engenheira, eu passei por N situações, e que muitas vezes a mulher ainda é vista como objeto, ou se está na obra é muito pior. Então, acaba acontecendo algumas coisas, assim, de grande preconceito, que a gente sabe que ainda é uma luta, né. E aí a inclusão da mulher no canteiro de obras, isso muda também grande, né, mas de grandes construtoras. Muitas vezes a construtora ela faz a inclusão da mulher, mas Travou aqui para mim, vamos ver. Para mim também. Vamos ver se volta. Uhum. ela trata ela como homem, né, então ela não tem um passarinho e não tem a questão de igualdade. Então eu acredito que sai de um pouco mais afunilado.
Deu uma travadinha. Cris, está nos ouvindo bem? Agora eu tô ouvindo. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, em referente às pessoas que te procuram, teus clientes. Tu sente que... Porque a gente sabe que a questão do machismo também parte muitas vezes das mulheres, né? As mulheres duvidarem que uma mulher pode ser engenheira e construir a sua casa e, eu vou contratar uma mulher para fazer uma reforma no meu apartamento, para construir a minha casa. Então, hoje, a tua clientela, assim, tu sente que é meio a meio, assim, homens e mulheres? Como é que é essa busca? Quem tu sente que é mais receoso para contratar uma mulher? Um cliente homem ou quando uma cliente mulher te procura? Sim, então não tem um parâmetro assim entre os dois, né? Já aconteceu de alguma arquiteta parceira minha me levar para fazer uma reforma com ela e esse cliente não saber que era uma empresa de mulheres por mulheres de mulheres, né? E ia ter mão de obra feminina atuando na reforma. Então, no primeiro momento já houve assim de ter alguma surpresa e eu falar um pouquinho mais do propósito e a pessoa gostar e contratar. E tenho clientes que nos contratam exclusivamente porque a gente é uma empresa de mulheres, né? E eu sempre gosto de contar a história, na realidade, das mulheres que estão comigo, porque quando a gente entra no terceiro setor, eu acho que as meninas colocaram muito bem, a gente entra também num outro nível, né? Porque, por exemplo, eu sei me posicionar muito bem, eu tenho informação, eu sei o que eu quero, como eu desejo, mas muitas vezes uma mulher que vai executar uma obra, ela ainda duvida que ela tenha capacidade ou que ela possa fazer aquilo. Então, eu mergulhei muito nesse meio da mulher, principalmente da mulher negra, entender a necessidade dela. Então, quando eu vejo que o cliente tem alguma objeção, alguma dúvida que ela é técnica, eu sempre gosto de conversar com ele, mostrar outros trabalhos que elas já fizeram e também mostrar para ele o quanto ele pode mudar a vida dela, dando essa oportunidade de trabalhar. Porque quando a gente fala de mulher negra, a gente fala muitas vezes também, né, de mulheres que não têm todas as possibilidades, de uma mulher que de repente vive em alguma situação que é vulnerável, de repente que vive numa situação que ela acha que ela só pode fazer faxina ou cuidar de uma criança para rentabilizar. E não, ela não precisa trabalhar um mês para ganhar 3 mil reais. Ela pode trabalhar uma semana pintando uma obra e ganhar 3 mil reais, e para outra, e rentabilizar muito mais, né? E ser a provedora da sua casa. Então, quando a gente fala também da inclusão da mulher no canteiro de obras, a gente vai numa linha muito mais a fundo, que é o sustento dela, né? A possibilidade dela ser a provedora dessa família. Maravilhoso, Cris. Então, assim, agora a gente finalizou com todas vocês, assim, né? Acho que foi muito rico a gente poder ouvir, né? E eu queria saber já, assim, puxar logo, assim, quem tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta umas para as outras, podem ficar à vontade. Tem pessoas aí convidadas. A Silvane tinha feito uma pergunta para a Grau, né, Amanda, aquela hora que a gente, com relação à liberação dos microplásticos, né? Isso, é uma pergunta mais em relação à questão de sustentabilidade do ambiente, que é a liberação de microplásticos e a questão de toxicidade. A Silvane está sempre presente nos nossos encontros. Obrigada, Silvane, pela pergunta. Glaucia, se ficar à vontade para responder. Eu não vi a pergunta. Eu sei que é a respeito de microplásticos, mas eu não vi a pergunta. Isso, ela comenta que existem aspectos relacionados à liberação de microplásticos e a questão da toxicidade, né, sobre os RPETs, né, poliésteres recicláveis. Então, como vocês abordam essa questão de toxicidade, de liberação de microplásticos? Não são só os recicláveis. Toda roupa que ela tiver poliéster, quando você, na lavagem, ela libera microplásticos. E esse microplástico ele vai parar na água. E ele é nocivo para os microseres vivos, né? E, consequentemente, os peixes se alimentam e aí eles voltam para o nosso organismo. E aí, novamente, volta naquela questão que eu tinha dito. Quando a gente fala de sustentabilidade, é mais interessante que a gente fale de uma peça
durável que a gente tenha menos peças do que a gente ter um monte de peças que liberem muito microplástico. Mas independente de ser reciclado ou não, o poliéster ele vai liberar essa substância na água, qualquer um. Então a questão é quando aborda-se a respeito de usar tecidos que sejam feitos apenas de algodão, né? Mas um tecido feito apenas de algodão, ele vai também ter outros custos, ele também vai ser nocivo por causa do cultivo do algodão. Então, tudo que a gente consome vai ter o outro lado para o meio ambiente, né? Então, o ideal, quando a gente fala de sustentabilidade, é que a gente reduza o consumo, porque tudo que a gente consome, ele vai ter algum impacto no ambiente. Silvane, quer colaborar com a gente? Então, na verdade, não que eu seja totalmente contra o uso do plástico, né? No entanto, eu imagino que um tecido ou uma roupa feito com plástico reciclável, com poliéster reciclável, ela não é sustentável, né? Então, só é nesse sentido que eu trouxe a questão. Então, por mais difícil que seja a transformação dos processos de produção, então, quando eu penso em moda sustentável, eu preciso pensar em cultivo do algodão sustentável, agroecológico, né? Então, eu preciso investimento e reconhecimento nas cadeias produtivas e nos ciclos de produção e nos modelos econômicos. Então, falar de moda sustentável para além da redução do consumo, para além da substituição da matéria-prima, é falar em modelo econômico, é falar em incentivos à agricultura familiar, à agroecologia, à produção local, né? De eu poder ter, você, Gláucia, por exemplo, ter acesso na sua cidade à produção de algodão. É impossível que isso aconteça. Se nós tivermos políticas públicas que invistam em economia circular, em modelos de desenvolvimento econômicos diferenciados, que valorizam a pessoa e o processo que é viável, nós podemos, então, conversar, né, e estimular. E essa é a ideia de trazer a questão da sustentabilidade para todos os campos que a gente vem trabalhando, né, para a moda, para o gênero, para a política, para a educação, para a saúde, né, nesse sentido. Então, de qualquer forma, eu acredito que a aula de hoje, o encontro de hoje foi excelente. Estou aqui emocionada com várias questões e, nossa, Gláucia, que legal essa ideia. E aí, o legal que você reforça, né? Precisamos rever nosso modelo de consumo. Então, acho que isso é o mote, né? A questão do empreendedorismo mesmo, de poder ver onde que eu posso estar fazendo a diferença. Então, não é porque eu estou querendo que as pessoas comprem, então eu vou vender, por mais que o meu produto seja de algodão puro e tal, eu vou querer que elas comprem. Não, eu quero que as pessoas tenham consciência da forma que elas estão consumindo. Isso é muito, muito legal. Então, obrigada, Gláucia, pela resposta e fiquei muito feliz, assim, de vocês, né, terem esse olhar sobre isso. E aí eu queria só parabenizar mesmo as mulheres que estão presentes aqui hoje e valorizar essa dinâmica que todas nós trazemos, né, de sempre reconhecer o outro, seja ele feminino ou masculino, e buscar o diálogo para uma relação cada vez mais saudável, né, e, consequentemente, sustentável. De repente, como a Amanda falou, num próximo encontro nós vamos falar de sustentabilidade nos relacionamentos, e aí traz os homens e as mulheres, aí, todos os outros gêneros, para discutir a sustentabilidade nos relacionamentos, ainda mais em tempo de pandemia, né, que a gente está bem próximo um dos outros. Mas é isso. Obrigada, gente, pela oportunidade. Mesmo, Silvane. Com certeza esse evento vai acontecer. Daniele, você já está convidada. Precisamos de uma psicóloga aqui. Tá? E o André também, né, que é o nosso coordenador do escritório, ele está presente aí no chat, ele sempre participa dessas rodas de conversa do masculino, né, para falar sobre essas questões. Então, com certeza a gente vai trazer isso
Acho que no próximo mês a gente já pode ver alguma coisa assim. Vamos estar falando sobre a questão da alimentação. No outro mês, na outra semana, a gente vai estar falando também mais um pouquinho sobre política, já que a gente está em ano eleitoral. Então, eu acho que o André falou, né? Sustentabilidade nos relacionamentos, eu acho que é uma abordagem legal da gente, de repente, trazer esses homens para a conversa, porque tem muita essa preocupação, né? A gente já pensou nisso várias vezes, de como abordar esse evento, como chamar eles para o evento, porque daqui a pouco a gente faz um evento sobre essa temática e novamente aparece só as mulheres. Então, como é que a gente vai catar esse homem, trazer ele para a conversa e vai falar agora, vamos conversar, vamos trocar ideia. Então, eu acho que, de repente, trazendo essa temática de relacionamento, né, e aí, essa questão de assédio, de violência aos pouquinhos, eu acho que é uma forma legal da gente trazer para o diálogo, né? Porque tem essa questão também, como a gente comentou ali, né? A Laís, né, botou isso de uma forma muito brilhante. Para a pessoa que está num lugar de privilégio, por que eu vou fazer um evento? Por que eu vou fazer uma roda de conversa se para mim tá ótimo? Para mim tá cômodo do jeito que tá, né? Eu não estou sofrendo assédio, né? Não estou morrendo pelas mãos de mulheres, então para mim tá muito cômodo. Não é uma questão urgente para mim, né? Assim como nós, pessoas brancas, então, realmente. Mas, assim, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu te interrompi, Amanda, tu ia falar mais alguma coisa? Não, imagina, eu acho que pelo horário também, acho que é mais... acho que a Silvane colocou de uma forma muito legal também, né? A pluralidade que a gente teve de assuntos hoje, né? Falando a Ana com a questão da organização dos eventos, de criar esse clube de mulheres em meio à pandemia, ela conseguiu unir essas mulheres e formar um clube de mulheres. Acho que foi uma ideia incrível também. A Laís e a Gláucia com a questão da moda sustentável, da moda como propósito, né? Como a Silvane falou, não é simplesmente, vou empreender, vou abrir um negócio para lucrar, ganhar meu dinheiro. Cara, todos os 6 negócios que a gente apresentou têm propósito. Não é só a questão do dinheiro, né? O próprio projeto da Rafa, que não tem nem fim lucrativo, na verdade é só uma segunda atividade que eles desenvolvem. Então, achei incrível. A Dani como psicóloga e ativista, né? Trabalho também super importante. Que não, a Rafa, apesar de não ser lucrativo, é um trabalho, né? Então, assim, muito bacana. A Cris, nossa parceiraça aí, presente, um prazer ter todas vocês aqui, gente, hoje. Foi maravilhoso. E a gente convida, né, para os próximos encontros. A Amanda já falou alguns aí que vão acontecer. As inscrições sempre pelo Simpla, toda quarta às 10 horas. E, poxa, eu queria ainda fazer pergunta, mas a gente já passou muito horário. Queria ouvir mais vocês, né? Deixa as perguntas no grupo, deixa as perguntas no grupo do WhatsApp que a gente vai conversando por lá durante a semana. Pode ser uma boa. A gente tem um grupo do WhatsApp do pessoal que está participando dos encontros. Quem quiser entrar, pode mandar para a gente, né? O seu número, enfim. A gente adiciona. E eu acho que é isso, né, Amanda? Obrigada pela parceria também. E a gente vai finalizando por aqui hoje. É isso aí, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Acho que foi muito rico para todo mundo. E quem tiver aí alguma sugestão de novo evento, nova conversa, acho que dá para fazer um só sobre modo sustentável, dá para fazer um só sobre a questão de cultural, de negritude. A gente pode fazer um só sobre a questão dos relacionamentos, como vocês falaram. Então, acho que surgiram muitos assuntos desse ponto hoje. Obrigadão. Tchau para todos. Tchau, gurias. Tchau. Obrigada. Foi incrível, gurias. Amei, Tchau, amei. obrigada. Obrigadão. Parabéns. Sucesso para todas. Tchau.